Muito bem, estamos iniciando aqui mais um Fala Galvão podcast, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui e diretamente aqui dos estúdios Tangerina, um estúdio com sabor criativo. Quero também aqui deixar o nosso recado aqui inicial para você acessar o nosso canal pelo YouTube, José Galvão Itu. Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo do nosso canal. Agradecendo também a Rádio Nova Itu FM 105,9, programa Fala Galvão, todos os sábados das 9 às 11 horas da manhã, a ONG João de Barro, o Mais Vida e também a Casa Terapêutica Santo Agostinho. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Deise Vieira, que é biomédica integrativa, auxiliar técnica de enfermagem e graduada em ozonoterapia com ênfase em saúde integrativa. É isso mesmo? É isso aí. Doutora Deise, como que você iniciou a sua carreira na saúde, né? Eu sei que você começou trabalhando, né, no laboratório da prefeitura. Conta um pouquinho para nós aí. Na verdade, a minha mãe é da área da saúde, né? Então, já foi um gancho que eu peguei. Mandar aqui um abraço aqui, que também é a minha amiga, a Dilma e o Jair, né? Um abraço aí para esse casal maravilhoso. Exatamente. E minha mãe trabalhou, né? Já é aposentada hoje. Então, eu sempre tive esse contato com o laboratório desde criança, né? Eu lembro que uma vez eu entrei num laboratório e uma biomédica falou assim, olha aqui no microscópio para você ver uma célula. Aí eu olhei assim, quando eu olhei eu falei, quero ser que nem ela quando eu crescer, eu quero ser biomédica. E então, a partir dali, eu, né, terminei os estudos ali na questão de, como é que chama? Ensino médio. Ensino médio. Terminei o ensino médio e aí eu falei, tá, e agora? Vou ser biomédica ou não? Aí minha mãe falou assim, Deise, você não sabe se realmente é a área da saúde que você quer. Às vezes as pessoas começam e falam, não é isso que eu quero, né? Então, faz um curso técnico antes, faz um auxiliar, trabalha na área e veja se é isso. Aí você faz a faculdade. Eu falei, tá bom. Perfeito, aí eu bela orientação, hein? Exatamente, e foi muito válido, inclusive. E daí você iniciou na prefeitura, trabalhando no laboratório da prefeitura. Isso, aí depois que eu concluí o curso, aí eu comecei no laboratório da prefeitura, era terceirizado, né? O laboratório, e então lá eu adquiri muito conhecimento, né? Porque tudo era muito novo para mim. Então, a parte de coleta, a parte de triagem, toda a parte, assim, de exames laboratoriais, eu estava dentro, né? E a partir dali, nesse laboratório da prefeitura, o meu chefe me incentivou muito a começar a faculdade naquela época. Aí eu falei, não, mas eu acho que não dá. Não, dá sim, vai, você tem que fazer. E ele era biomédico, né? Ele inclusive. E aí eu falei, bom, vou atrás. Aí fui atrás, deu certo, fiz a matrícula e comecei a faculdade, que foi árdua, mas... não é fácil. Não é fácil. Mas eu acabei tendo um contratempo entre a faculdade, tive que trancar 2 anos, e depois, por conta do meu filho que nasceu, e aí depois eu voltei, e voltei com mais garra ainda, porque eu já estava com uma criança, eu falei, gente, eu preciso terminar essa faculdade o quanto antes. Só que até então, eu pensava o quê? Vou terminar a faculdade, eu já estava trabalhando em outro hospital, não estava mais na prefeitura, e eu falei, vou aposentar nesse hospital. E então, nesse finalzinho de faculdade, eu comecei a fazer um curso de marketing digital com desenvolvimento pessoal. E foi do Endo Carvalho, inclusive, meu mentor, que eu falo que ele quebrou muitos tabus na minha vida, né? Legal. E realmente quebrou mesmo, porque a partir dali eu falei assim, não, eu preciso empreender. Eu não quero ficar dentro de 4 paredes sem ninguém saber o que eu tenho para passar. Então, eu preciso empreender. E aí foi quando eu comecei a entrar no universo da ozonoterapia, né? Fiz um curso de ozonoterapia e quando eu concluí a faculdade, eu fiz a pós-graduação em ozonoterapia com ênfase em saúde integrativa, que foi esse universo integrativo que chegou até mim. Legal. Daqui a pouco você vai explicar tudo isso para nós aqui. Mas assim, você estava fazendo a faculdade e daí você saiu do laboratório da prefeitura e foi trabalhar no outro hospital, que é a Unimed. É a Unimed, exatamente. E lá você também ficou um período lá, trabalhando? Fiquei 6 anos trabalhando na Unimed. Os 4 primeiros anos eu fiquei no laboratório mesmo, né, na coleta. E depois, os 2 últimos anos, eu fiquei num setor que chama anatomia patológica. Que é um setor onde
diariamente tem diagnóstico de câncer, né? Então lá é feita as biópsias. E o laboratório era aqui em Itu ou Salto? Salto. Salto. O de biópsia era em Salto. Tá. E eu trabalhei em Itu e depois a Unimed migrou para Salto e eu fui para Salto. Legal. Né? E lá eu preparava as lâminas, né, de biópsia para a doutora, para a médica patologista ler. E em cima disso ela sabe ali o diagnóstico, né, dar o laudo de câncer ou não. E nesse tempo que eu estava nesse laboratório, nesse setor, eu estava já estudando ozonoterapia também. Tá. E aí não estava batendo as informações. Eu estava num setor que dava diagnóstico de câncer e, ao mesmo tempo, eu estava aprendendo técnicas para prevenir o câncer. Daí eu falei, caramba, e assim, no setor, desde criança até idoso, não tem idade para o câncer. E eu falei, caramba, por que uma criança desenvolve câncer? Não é possível. Por que essas crianças nascem, né, com uma leucemia? Eu falei, não é possível. E o Dr. Lei Ribeiro, né, que é o mestre da integrativa no Brasil, um dia ele falou, né, ele falou assim, o problema não é a criança, é a mãe, porque a mãe vai passar tudo para a criança, né? E hoje, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje a gente está num ambiente que tudo é contaminado, tudo é cheio de agrotóxico, tudo é cheio de metais pesados, e tudo isso leva realmente a doenças, né? Perfeito. Então vamos aprofundar um pouco mais aí. E o que é, então, a biomedicina integrativa? Biomedicina integrativa. Na verdade, a gente chama de saúde integrativa, né? Tá. Que, no caso, eu sou biomédica, então eu falo que eu sou biomédica integrativa, mas pode ser um enfermeiro integrativo, um terapeuta integrativo, Tá. né? A saúde integrativa, o que ela visa? A causa do problema, não o sintoma. Então, por exemplo, você tem uma dor de cabeça, né? Aí a gente tem que investigar o que está causando essa dor de cabeça. Porque se você for na medicina convencional, o médico vai te passar ali um remedinho para dor, um analgésico, Perfeito. vai dar uma melhoradinha, eu costumo dizer uma camuflada no seu sintoma, mas se você parar de tomar o medicamento... Não ataca a causa. Não ataca. Não trata, medicamento não trata, ele remedia. O próprio nome fala, remédio, remedia o problema, né? E a integrativa, ele vai na causa do problema. Perfeito. O que está causando essa dor de cabeça? É fígado? Será que é noite sem dormir? É deficiência nutricional? Então, tudo isso pode desencadear uma simples dor de cabeça ou até mesmo um fungo na unha, um problema intestinal. Tudo ele pode estar relacionado ali a um tipo de sintoma que leva a uma doença, né? E em cima disso, a gente começa a investigar e montar um tratamento específico para aquela pessoa, né? Para entender a causa e ir direto no problema, né? Não ficar ali só remediando o sintoma. Perfeito, doutora Deise. Posso compartilhar uma experiência pessoal? Você Deve. falando ali, eu quero compartilhar. Que, olha, a minha esposa, Diana Galvão, né, há mais de um ano que ela sofria com uma enxaqueca crônica. Né? E ela é uma das pacientes aqui da doutora Deise. Exatamente. E graças a Deus, hoje, eu acho que 90% ela tem aí uma cura, né? Dessa enxaqueca. Exatamente. E na integrativa a gente fala que sim, a cura é possível, apesar da gente não poder usar esse nome, mas, e claro que depende, qualquer tratamento, né? 50% é o tratamento, a técnica, e 50% é o paciente, né? E nesse caso específico da Diana, foi porque a reposição de vitaminas estava baixa, é isso? Totalmente baixo. Tanto que eu vi os exames dela, eu até desafio você a mandar o seu exame para mim e eu te provar que o seu exame está baixo. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu passei no meu médico, ele falou que tá ótimo. Na integrativa não tá ótimo, porque uma vitamina D de 30, 40 para o médico convencional tá ótimo, mas na integrativa está péssimo. Uma vitamina D ideal, mínima, de um indivíduo saudável é 90, 100. Então, quem tem uma vitamina de 90, 100? Não tem. Você tem, porque agora já está suplementando. É verdade. E ó, eu sou prova que... Testemunha que realmente é um tratamento, né? Que funciona, né? Sim, que deu exatamente. resultado, porque realmente a gente já tinha passado por vários médicos e realmente é aquilo que você falou, apenas amenizava, mas não tratava a causa do problema. Que é o básico. Se a gente for parar para pensar, a parte nutricional é tão básica. Hoje em dia a gente não consegue absorver os nutrientes dos alimentos como antigamente, né? Hoje em dia o solo está contaminado, a nossa água está contaminada, tudo está contaminado. E hoje tem a indústria alimentícia muito forte ali, onde ele acaba ali embalando tudo
para não deixar a gente descascar as coisas, né? Então, isso acaba também levando à doença e deficiência nutricional. Tanto que hoje, meu filho de 6 anos, eu dou suplemento para ele, via oral, né? No caso dele, é via oral. Então, assim, hoje em dia é obrigatória a suplementação. Seja via oral, seja injetável. O injetável, legal, é porque ele tem uma resposta mais rápida, né? Mas, assim, a suplementação, ela é de extrema importância. Perfeito. Doutora Deise, você é pós-graduada em biomedicina, né? Estética. Isso. E pós-graduada também em ozonioterapia. Isso. No que consiste esses tratamentos? A biomedicina estética, ela é bem famosa nessa área do biomédico, né? Então, ele faz toda a parte de preenchimento, botox, a parte de estética corporal e facial. Eu não entrei tanto nessa área, porque hoje o meu lema é o quê? Se eu tratar uma célula, eu trato todo o restante do meu organismo, né? Então, eu costumo dizer que a estética que eu trabalho é a estética de dentro para fora. Se eu tô levando nutrientes, se eu tô levando saúde para minha célula, a minha estética, o meu cabelo, a minha pele é uma consequência boa, né? Então, vai ter uma estética boa. Então, hoje, nada contra, porque acho demais também ácido hialurônico, preenchimento, enfim. Inclusive, indico uma biomédica esteta que faz esses procedimentos. Inclusive, a Diana foi lá também, na biomédica que eu indiquei. Isso. Ela é maravilhosa. E hoje eu fico mais na parte realmente da saúde mesmo. Que por exemplo, a pessoa vem com uma queda capilar. Aí eu penso, bom, será que essa biotina dessa pessoa tá baixa? Que é um suplemento, né? Uma coenzima que a gente tem no organismo. Será que essa pessoa ela não tá dormindo direito? Será que ela tá indo no banheiro? Que muita gente não se preocupa com isso, mas ir ao banheiro todos os dias é o básico de qualquer ser humano. E 90% dos meus pacientes não vão ao banheiro. Fica 2, 3 dias sem ir ao banheiro e acha que tá tudo bem, né? Quando não tá, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Em cima disso, o que eu pesquiso, né? Eu falo, bom, se esse intestino não tá bem, não adianta eu fazer um procedimento capilar, sendo que o intestino dela tá horrível. Eu posso fazer um procedimento capilar com ozônio? Posso. Ajuda. Mas esse intestino, ele vai estar inflamando todo o restante do organismo, né? Então, por isso que eu falei da causa. Vamos fazer um tratamento capilar? Sim, vamos, mas vamos envolver também o intestino, que no caso do paciente está com problema, né? Então, eu costumo dizer que a minha estética realmente é de dentro para fora, né? Perfeito. Outra especialidade sua é a medicina quântica. Isso. Explica aqui para os nossos ouvintes que tipo de tratamento é esse. Olha, é um tratamento, assim, que é fantástico e muito louco ao mesmo tempo, né? A medicina quântica, ela faz a análise das frequências da célula, tá? Então, assim, quando a gente faz um exame de sangue, a gente colhe ali o exame bioquímico, que a gente chama, né? Vai para análise e tudo bem. Sai a análise bioquímica. Quando a gente faz o exame, que é o exame de biorressonância, que é um equipamento, que a pessoa posiciona a mão nesse equipamento e ele faz a captação da frequência da célula, ele está fazendo a análise biofísica, né? Então, é a análise do átomo da célula, né? Antes mesmo da célula adoecer, a gente tem o átomo, a frequência adoece primeiro. Então, a gente consegue prevenir muito antes de acontecer. Uma predisposição ao AVC, por exemplo, ou até mesmo uma predisposição à deficiência nutricional, que esse exame a gente consegue identificar vitaminas, minerais, coenzimas, a gente consegue identificar cada órgão, se você tem teor de gordura no fígado, se você está com um problema ali de pressão alta, né, um problema do sistema nervoso, indicador de memória. Então, tudo isso, ele faz um relatório da frequência da célula. E aí, o que eu faço? Eu pego a informação desse exame, junto com a informação do exame bioquímico e junto com o sintoma. Aí eu monto o protocolo. Para balizar um tratamento. Para montar um tratamento. Um tratamento personalizado para o seu caso. A vitamina que você tem deficiência, o outro não vai ter. Então, essa medicina quântica é um raio-x. Basicamente, um raio-x, é uma ressonância mesmo. Ressonância. É uma ressonância. Quando a pessoa entra naquele equipamento de ressonância, ele faz a captação da frequência, mas ele mostra em imagem, como uma foto. Nesse caso, ele vai fazer a captação da frequência que a gente chama de quantitativo. Ele vai colocar numerações ali, através da frequência. Então, ele vai dar como se fosse um valor de referência de uma frequência de um indivíduo saudável, e a gente vai comparar
quanto está a frequência do seu organismo com a frequência de um indivíduo saudável. E aí a gente consegue balancear isso. E normalmente essa frequência alterada do indivíduo, né, que está fazendo o exame já vai associando com o sintoma. Poxa, é verdade, eu tenho esse problema mesmo. Né? Então, ele bate bem as informações. Perfeito. Doutora Deise, e as terapias injetáveis? Elas servem também para reposição de vitaminas? Sim, sim. As terapias injetáveis é uma forma fantástica da gente repor os nutrientes muito mais rápido do que deveria. Como eu falei, hoje em dia, inclusive no exame de biorressonância, a gente consegue também detectar isso. A absorção do estômago e a absorção do intestino. Que grau que tá? Posso dizer que 80% das pessoas estão com absorção tanto gástrica quanto intestinal baixa, justamente por conta de agrotóxico, conservante, má alimentação, hábitos ruins, né? E isso acaba inflamando o nosso estômago e o nosso intestino. E quando você vai tomar um suplemento via oral com o intestino inflamado, você está jogando dinheiro no lixo. Por quê? Porque se fala, não, mas eu tenho um paciente, inclusive, que ele importava os medicamentos, né, os suplementos, que, assim, de ótima qualidade, e ele falou, eu não sentia diferença nenhuma. E aí a gente fez o exame e a gente detectou lá, o seu estômago e o seu intestino está inflamado, não vai absorver. Então, no caso dele, foi uma ótima indicação a terapia injetável. Por quê? Vai ser 100% de absorção, seja na veia ou intramuscular. Aí vai ter 100% de absorção. Agora, uma pessoa... Tem gente que tem medo, né? De injetáveis, morre de medo. E aí, não quero... Então tá, então vamos tratar o seu estômago, o seu intestino, desinflamar ele para você começar a tomar via oral, né? Que, inclusive... essa desinflamação inclui a desparasitação também. Ah, que legal. Interessante. Doutora Deise, como que a senhora enxerga esse mercado, né, da biomedicina, né, e qual que é o perfil desse profissional? Olha, hoje o biomédico, a maioria deles realmente está indo para a área estética, né? A maioria. Mas, assim, eu agradeço a Deus, porque um dia... que foi lá no último ano da faculdade, que eu estava no setor de anatomia patológica, e aí eu falei, que área que eu vou atuar? Porque eu estava fazendo o curso de desenvolvimento pessoal e marketing, e ele estava falando, você tem que empreender, né? Para você conseguir levar a sua voz ao mundo, é empreendendo, né? Dentro de 4 paredes. Eu falei, caramba, faz sentido, né? E eu sempre gostei muito do digital também, né? Comecei a postar bastante no Instagram, e aí, que inclusive boa parte dos pacientes vem através do Instagram também, né? E aí eu falei, gente, que área que eu vou? Eu não queria estética. E hoje eu não sei dizer o porquê eu não queria estética. Não sei. Era algo que já estava ali. Não queria estética, eu queria algo diferente. E foi quando, um dia, no estágio, a professora, ela atrasou. E era uma professora muito rígida. Ela não atrasava de jeito nenhum. E eu falei, gente, o que aconteceu? Ela atrasou. E aí... a menina falou assim, não, é porque ela estava fazendo ozônio no paciente e acabou atrasando, né? E aí eu falei, caramba, ozônio? Mas biomédico pode trabalhar com ozônio? Ela falou, pode. Só bastou isso para mim. Comecei a pesquisar. Pesquisar. Foi o start. Nossa, foi o start. Eu falei, porque eu já tinha recebido essa informação de ozônio, mas que biomédico não poderia, que só médico podia. Que é ao contrário hoje em dia, né? Então, eu falei, caramba, biomédico pode trabalhar com ozônio. Aí foi que eu entrei. Comecei a pesquisar, falei, é isso que eu quero. E aí que eu entrei na saúde integrativa, que aí eu comecei a entender a saúde de uma forma ampla. Falei, gente, é isso. Veio como Deus mesmo, porque eu falei, legal. Deus, eu queria trabalhar algo que a pessoa pudesse tanto confiar no meu trabalho, mas entender que, assim, vai além da estética. Não é só ali um tratamento, a estética aumenta a autoestima? Aumenta. Mas se você não tem intestino legal, não faz sentido, né? Perfeito. E aí foi quando juntou as peças. Eu vim com... o ozônio foi o start, né? Aí que eu entrei na saúde integrativa. E foi quando eu comecei a entender também a questão de câncer, né? Que boa parte das patologias hoje... tudo começa com uma inflamação. E o câncer também começa com um foco de inflamação. Por isso que o meu foco hoje no paciente, a primeira coisa é desinflamar ele. Né? Seja através de uma terapia injetável, que também tem essa opção, ou de ozonioterapia, através de desintoxicação
desinflamação intestinal, tem várias técnicas que a gente usa para poder fazer essa desinflamação do organismo, né? Então, hoje, o biomédico, até tenho alunas, inclusive, biomédicas, alunas enfermeiras, né? Onde eu ministro todas as técnicas que eu trabalho, eu também ministro curso para esses profissionais. Porque eu pensei, bom, eu tô atingindo paciente por paciente aqui, né? Que nem, ó, você foi que indicou a Diana indica o fulano, que indica o fulano, é 1 a 1, tudo bem. Só que eu falei, gente, essa informação tem que ser muito mais rápida, porque a indústria farmacêutica é forte hoje, né? Então, hoje, as pessoas estão acostumadas a sempre ir para os medicamentos, né? Falei, como que eu poderia levar essa informação de uma forma mais rápida? Atingindo outros profissionais da saúde. Aí foi quando eu criei o curso de biorressonância magnética quântica, né, que é o exame, e também o curso de terapias injetáveis, que eu também ministro, onde eu consigo, através desse profissional de saúde, que eu tenho um profissional de saúde lá do Mato Grosso, eu tenho um profissional da saúde que está atendendo diversos pacientes. Então, essa informação a gente consegue levar o quanto antes mais rápido. E a gente costuma dizer que a gente não tem concorrente. Por quê? Porque é uma área que é muito nova, as pessoas não conhecem. Muita gente está conhecendo ozônio, terapia injetável, por conta dos famosos que estão ali começando a falar. Mas muita gente não conhece ainda. E esse é o lema, é levar essa informação, esse conhecimento e as terapias para o maior número de pessoas possíveis. E toda essa medicação, todo esse tratamento não tem nenhum tipo de efeito colateral, alguma coisa que possa... Tem sim. O ozônio, ele tem sim contraindicação, que inclusive, até um tempo atrás, qualquer pessoa poderia fazer o curso de ozônio. Hoje não mais, né? Hoje tem que ser pessoas profissionais da saúde, graduadas, então já surgiu uma lei através disso. Mas hoje você tem que entender muito bem esse profissional, por quê? Porque o ozônio, por exemplo, ele tem uma contraindicação para quem tem hipertireoidismo, né? Que é o aumento ali dos números da tireoide. E aí, se a pessoa não tem esse conhecimento de ler um exame laboratorial e identificar que aquela pessoa tem um hipertireoidismo e faz um ozônio, a pessoa pode até matar a pessoa, né? O profissional pode ali... Uma responsabilidade muito grande. Pode levar até o óbito. Exatamente. Né? Inclusive a dengue, por exemplo. A dengue, que tá, né? Um surto aí de auge dengue. Aí, né? O auge, que eu... Faz 15 dias, né, que eu peguei dengue. Quem nunca pegou a dengue? Quem nunca pegou, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, hoje em dia, a dengue, eu tenho terapias para potencializar essa melhora. Mas, dependendo da terapia, você pode também levar a pessoa a óbito. Porque se você faz um ozônio numa pessoa que está com dengue, normalmente a dengue abaixa as plaquetas, né? E o ozônio, ele vai potencializar essas plaquetas baixas. E aí pode dar uma hemorragia na pessoa. E o ozônio é um gás natural. O que é o ozônio? O oxigênio são 2 átomos. O ozônio são 3 átomos, né, de oxigênio. Então, ele é natural. Mas, sim, o que difere o veneno de um remédio é a dose, né? Então, a gente precisa realmente entender qual a melhor indicação para que tipo de paciente que a gente está trabalhando ali. Senão, a gente pode tanto levar a saúde quanto um problema muito grave, né? Doutora Deise, qual que é o perfil dos pacientes que procuram a medicina integrativa, né? Você até já comentou, né, que eu e a Diana, nós somos seus pacientes. Sim. Mas nós chegamos através do vínculo de amizade que nós temos com seus pais. Sim. Né? Mas assim, e como também são tratamentos assim, inovadores, que poucas pessoas... Eu comecei a ter conhecimento a partir do momento que eu comecei a ter contato, né? Sim. Então, eu acho que ainda falta muito essa informação também, né? Então, como que os seus pacientes chegam até você? Olha, boa parte é do Instagram, né? Tá. Eu divulgo bastante esse material, esse conteúdo através do Instagram, né? E, normalmente, são pacientes que já estão cansados de tomar remédio e não resolver. Pessoas que estão cansadas de... Eu fui num médico, né? A Diana, eu fui no médico, daí ele passou para outro, que passou para outro, paguei particular o médico e ele passou um remédio que não resolveu, né? E aí a pessoa acho que a pessoa pensa, gente, não é possível que não tem solução. Se ela não nasceu com isso, não faz sentido ela permanecer com isso, né? E então, são pessoas que já estão querendo desapegar
do convencional, vamos se dizer assim, né? Tanto que, assim, hoje tem muita indicação justamente por conta dos resultados, né, dos pacientes. Então, nossa, você tá com dor no joelho? Ai, já vai lá fazer ozônio. Ai, porque eu tomei anti-inflamatório, eu tomei isso, tomei aquilo, não resolveu. Vai lá fazer ozônio, né? E aí a pessoa vai, faz o ozônio, porque tem uma ação anti-inflamatória, uma ação analgésica, e é natural. Né? Não vai dar um efeito colateral ali naquele caso. Então, são pessoas realmente que têm esse feeling de eu quero o mais natural possível, né? Eu costumo dizer que as nossas avós sempre estiveram certas, né? Os chás, hoje em dia não se toma mais chá, né? E tem tantos benefícios nos chás. Ervas, né? Eu curei, ó. Eu tratei o meu filho uma vez, ele estava com uma febre de 39 graus. E eu sou assim, não que eu sou contra o medicamento, né? Mas eu vou primeiro para a opção natural. Não deu certo? Tudo bem, vamos medicar, né? E aí, o meu marido, ele ficou meio assim no começo, viu? Você toma cuidado com esses negócios aí que você tá aprendendo. E eu falei, não, fique tranquilo. E ele teve febre, meu filho, por conta da garganta inflamada. E então, eu falei, vou fazer um chá de orégano para ele. Falei, se não resolver, aí tudo bem. Aí eu vou dar o dipironinha e tal. Fui, fiz o chá de orégano. No outro dia, o menino pleno, sem nada. Eu falei, gente, eu desacreditei. Eu falei, não é possível que um chá de orégano curou a febre do menino. Cura, porque ele é anti-inflamatório. O chá de orégano é antibiótico, né? Então, ele mata até a infecção. Né? E a febre é uma coisa boa para o nosso organismo, né? Porque se ela está aumentando, ela está querendo combater aquele micro-organismo que está ali, né? Invasor. Então, é algo que as pessoas que têm mais essa tendência do chá, do natural, acaba se interessando mais nesse tipo de conteúdo e acaba atraindo, né? A própria cultura indígena, né? Que tem aí uma... Né, aí é muito rica, né? Muito. Em trabalhar realmente essa questão natural, as ervas, né? Os chás, né? Exatamente. E assim, tudo tá na natureza. Tudo. A cura tá na natureza. Agora, doutora Deise, você acha que, por exemplo, a medicina integrativa, ela caminha, ela trabalha de forma harmônica também com a medicina convencional? Depende. Tá. Depende o profissional, né? Qualquer área tem, né? O profissional que gosta de sempre estar atualizando, né? E tá ali buscando, fazendo pós. Eu acredito que qualquer área a gente não dá para parar de estudar. Você acha que vocês profissionais biomédicos têm um tipo de preconceito? Por parte da medicina convencional, por exemplo? Não, o preconceito vem... Porque eu vejo, por exemplo, assim, vamos pegar, por exemplo, a acupuntura. Sim. Também, que é um tratamento alternativo, mas se a gente pegasse daqui uns 10, 15 anos atrás, às vezes não era muito bem visto por muitos profissionais, né? Não era. A biomedicina, a medicina integrativa também passa por isso? Passa. Eu acho que ainda... Passa, e é exatamente essa linha de esse pensamento. Espaço, isso, é essa linha de pensamento. Porque a acupuntura, ela veio e muita gente falou, não é possível que uma agulhinha num ponto vai resolver. E hoje, muitos médicos estão indicando, inclusive no SUS. Né? É verdade. Inclusive no SUS. Inclusive profissionais do SUS fazendo acupuntura. Tratamento de acupuntura. Que inclusive o meu chefe, que eu comentei, que me incentivou, ele é biomédico acupunturista. Olha só. Né? Então, assim, é uma área que hoje está crescendo bastante e já está meio que estabilizado. Os médicos já entenderam, né? Os biomédicos. A importância da acupuntura. E o ozônio, porque a acupuntura acaba sendo também um pouco integrativo, né? Tá. O ozônio, as terapias injetáveis, está indo na mesma linha de pensamento. Porque ela está vindo muito... Tudo que é muito novo causa alvoroço, né? Então, assim, ela tá vindo muitos artigos científicos publicados, né? Através do ozônio, através das terapias injetáveis, né? Da medicina quântica. E hoje, inclusive aqui em Itu, eu tive um problema seguinte, que eu estava com uma paciente, ela estava fazendo ozônio, e ela ia passar no ortopedista, né? E esse ortopedista, ele já é mais de idade, né? Então, assim, já faz tempo que ele se formou e tudo mais. Mais da medicina tradicional. Medicina tradicional, exatamente. E aí, ela comentou com ele, falou, olha, eu tô fazendo ozônio. Daí ele
diz que falou para ela assim, não tem comprovação científica. Eu fico louca com isso. Eu lembrei aqui também, as doulas também, que é aqueles partos naturais. Sim, exato. Que também tem que estão rompendo barreiras também, né? Mas eu converso até lá na Câmara de Vereadores, foi aprovado um projeto, e as doulas falam justamente isso, da dificuldade, às vezes, dos hospitais, dos profissionais da saúde, entender a importância do trabalho de uma doula, que é fazer um parto de uma forma humanizada, da forma mais natural. Exatamente. Então, eu acho que doulas, acupuntura, a medicina integrativa, ela está nessa mesma linha aí, né, de romper barreiras e de ganhar o espaço, como hoje, por exemplo, a acupuntura e mesmo o trabalho das doulas também, que são reconhecidas hoje nos hospitais e se eu não me engano, lei federal, né, que o cidadão pode também optar pelo tratamento, pelo parto, né, com acompanhante de doula, né? Exatamente. Então eu acho que, né, tá indo nessa linha. É essa linha mesmo. E, o que eu fico louca é quando a pessoa quer opinar numa coisa que ela não sabe. Né? Que nem esse médico, não tem comprovação científica. Você estudou? Porque se você estudou, você não ia falar uma besteira dessa, né? Só que pro paciente que é leigo, ele vai acreditar no médico, né? Porque, não, o médico falou, tá falado. E assim, não é médico, biomédico, independente do profissional. Eu penso assim, gente, estudou, acabou. É que nem o Dr. Lei Ribeiro fala, não acredita em mim, vai lá e pesquisa. Nas pesquisas científicas, né? O PubMed, Cielo, que são plataformas ali com pesquisas, vamos se dizer, como que fala? Comprovadas, exatamente. Então, é algo que, assim, não era uma pesquisa no Google também, né? Então, são plataformas que têm ali artigos publicados, né? E ela falou isso, eu expliquei para ela, falei, olha, o que mais tem é comprovação científica, mas você pode ficar à vontade, porque a decisão é sua. Eu não tô falando nada em relação à opinião do médico. Para mim, a opinião dele não importa. Importa a sua opinião, até porque quem tá passando pelo problema é você, não é ele, né? Quem tá com a dor é você, não é ele, né? Então, é isso que hoje tem um pouquinho de preconceito em relação a isso, porque acaba querendo opinar em algo que não estudou, né? Se eu for falar de uma técnica, tem que estudar pelo menos, né, para mim falar. Ou então eu falo, não, eu não sei. E ele mesmo falou que os colegas dele, os colegas médicos dele, indicam, só que ele não indica. Tudo bem, é uma opção, mas se você começar a falar mal de uma coisa que você não conhece, aí fica feio, acho que até pro profissional, né? Doutora Deise, e com relação à medicina integrativa, como ela trabalha o psique do ser humano no tocante à ansiedade, à depressão? Como que ela pode, como ela atua e como ela pode ajudar? Sim. A integrativa, ela já fala que a gente avalia o indivíduo como um todo. Corpo, alma e espírito, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim, tem a questão nutricional? Tem. Tem pessoas que desencadeiam depressão por deficiência de vitamina D, por exemplo, né? Depressão por falta de vitamina D. E tem pessoas que desencadeiam depressão ou ansiedade por o intestino não estar bem. Entendeu? Então, tem toda a parte emocional de traumas, que também é um a mais. Eu sempre, dependendo da situação ali, eu recomendo esse paciente a ir ali num psicanalista, num terapeuta, né? E ele trabalhar esses traumas, essas emoções. Mas, antes disso, como eu falei da questão da desinflamação do organismo, quando a gente desinflama, quando a gente deixa o indivíduo limpo, né? A gente descarta diversas possibilidades de patologias, no caso, neurológicas, né? Então, emocionais, depressão, ansiedade, o tal do TDAH, né? Eu tenho uma paciente minha que ela fica brava comigo. Eu falo, gente, TDAH, quem não tem TDAH hoje em dia? Principalmente a mulher, que faz 30 coisas ao mesmo tempo e tem que dar conta de tudo, né? Então, assim, hoje em dia, tá tudo... eu vou fazer aqui... E pro homem, você dá 2 tartarugas, ele perde uma. Perde, exatamente, né? Mas, assim, é muita informação ao mesmo tempo, principalmente por conta das redes sociais, né? Então, é muito excesso de informação, a gente pira, né? E isso acaba ali desencadeando. Só que, assim, o TDAH, né? Desencadeia também a falta de memória? Desencadeia por quê? Porque você tá tentando pensar em várias coisas ao mesmo tempo e não consegue raciocinar aquilo.
parar, se concentrar e raciocinar, né? Há um estresse mental, né? Exatamente, o estresse mental. É. E aí, quando a gente entende tudo isso, a gente tem que pensar, bom, será que essa depressão é por conta de um intestino? Ou realmente por conta de uma deficiência nutricional? Ou por conta de traumas da infância, né? Porque boa parte dos traumas da fase adulta gerou na infância, né? Então, cada um tem seu quadrado, né? A integrativa, ela trabalha como uma equipe multidisciplinar. Sempre eu vou ter um nutricionista para me ajudar com o meu paciente, eu vou ter ali, sempre eu oriento a pessoa a fazer uma atividade física, eu falo que os tratamentos que eu faço, ele não é milagroso, não é, você faz tudo aqui e só eu vou fazer tratamento e você. Não, é tudo multidisciplinar. Perfeito. Um depende do outro, então indicar um psicólogo, um terapeuta, tudo isso faz parte de uma medicina integrativa também, né? De uma equipe multidisciplinar. Tem áreas da medicina integrativa que eu não atuo, então eu vou indicar quem é especialista naquilo, né? Então, um ajuda o outro, vamos dizer assim, né? Um ajuda o outro. Perfeito. E a questão dos meios tecnológicos, as redes sociais, né? O excesso disso, né? O abuso da utilização, né, dos meios tecnológicos. Você acha que isso também, a medicina integrativa, ela pode ajudar no tocante aos distúrbios, à insônia? Sim. É uma série de fatores, né, que acaba Sim. ocasionando por causa do excesso. Sim. Esse excesso, inclusive, tem vários estudos mostrando a gravidade para as crianças, né? Crianças ali desencadeando depressão, ansiedade, justamente por conta do excesso de telas, né? Então, além do excesso de telas, né, tem muitas pessoas que têm insônia, não dormem e acham que tá tudo bem. Eu tenho uma paciente que porque normalmente a pessoa que não dorme, ela é irritada, né? Ela não dormiu o suficiente, então ela acaba ficando um pouco irritada. Né? E eu atendi uma paciente que ela não ficava irritada. Ela falou, olha, eu não durmo o que eu deveria, acordo várias vezes durante a noite, mas eu tô bem. Eu falei, tá, mas você tá bem, mas não pode. A regra. Eu falei assim, você acha que você está bem, porque mas o sono também é fundamental, totalmente. Então, eu falei pra ela, olha, o seu sono, ele é necessário, porque durante a noite, o seu organismo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o detox natural. O fígado vai começar a trabalhar, todos os hormônios vão começar a regular. Então, isso é necessário do seu corpo, é fisiológico. Né? Daí ela falou, é verdade, eu preciso dormir assim? Precisa. E aí a gente começou uma terapia com o soro azul de metileno, né? Que é uma das indicações que ele atua diretamente no sistema nervoso, estimulando a melatonina, que é o hormônio do sono, né? E aí ela falou, Deise do céu, como eu tô dormindo. Eu não sabia que era tão bom dormir. Que legal. Eu falei, porque assim, isso a princípio parece ser inofensivo. Eu não durmo, mas não me faz mal. Só que a longo prazo vai desencadear problema. Perfeito. Porque a gente foi feito para ter o dia, né? O dia inteiro ali de rotina, trabalho, mas também foi feito para descansar. Perfeito. Né? Até Deus descansou. É isso aí. É fundamental ter esse equilíbrio, né, doutora? Totalmente. Isso aí. Exatamente. Então, são terapias ali que têm, sim, indicação tanto na parte nutricional, na questão emocional, psicológica, mas também junto com uma equipe multidisciplinar ali de terapias, de terapeutas, né, que pode auxiliar nesse tratamento. E todos esses tratamentos que nós estamos aqui comentando já existem disponíveis na Rede SUS? Não. Não. Infelizmente. E é algo que é uma briga bem grande por conta da indústria farmacêutica. Né? É o que eu comentei ontem com o paciente. E, por exemplo, esses profissionais biomédicos, na verdade, hoje eles trabalham único e exclusivamente em laboratórios, é isso? Então, biomédico, ele tem várias áreas de atuação. Tá. Né? Se ele não tem um consultório no meu caso, um consultório integrativo, um consultório estético, ele vai estar dentro do laboratório. Do poder público, da rede SUS. Ah, sim, da rede SUS, realmente. Seria mais É só a parte de laboratório, parte de pesquisa, né? É mais essa área mesmo. Não tem um... E não existe nenhuma perspectiva de ter esses tratamentos aí disponíveis para... Olha, a acupuntura levou muitos anos para entrar, né? É verdade. Quem sabe o ozônio, por exemplo, né? Mas é uma briga até mesmo política ali em relação
a ceder, né? Porque se a gente começar a levar tratamentos que não vão envolver medicação, aí a indústria farmacêutica vai em cima, né? Então, é algo... Tem um lobby também, né? Difícil romper. Na verdade, eu falo que o buraco é mais embaixo. Não é a nível município, já é a nível governo, né? Então, assim, é algo que é o nosso sonho. Esperamos que futuramente, né, a população de baixa renda também possa ter acesso, né, a todo esse tratamento mais natural, mais humanizado. Exatamente, né? Exatamente. Eu costumo dizer que se o SUS desse vitamina D em vez de um omeprazol, nossa, muita gente... Já faria muita diferença. Nossa, muita gente já estaria muito bem. Agora, em contrapartida, eu vi uma pesquisa porque às vezes me chama a atenção, por exemplo, em termos da cidade de Itu, o número o número cada vez maior de farmácias que abrem aqui na cidade. Né? Farmácia e mercado, né? Mercado, mas na farmácia por causa do remédio. Tem uma rede aqui, parece que tem 6 ou 7 farmácias. Só uma rede, né? Mas eu li uma pesquisa, né? Porque é lógico, se eles abrem, eles têm um estudo de mercado. Sim, sim. Né? Mas eu li uma pesquisa que hoje, realmente, o brasileiro tem esse hábito de se automedicar e de comprar remédio. Ah, preciso de um Tilenol, preciso de uma Cibalena, preciso disso, daquilo. Então, às vezes, ele acaba, né, se enchendo de uma medicação que às vezes não vai resolver. Não faz sentido, né? Não faz sentido, exatamente. E que às vezes a medicina integrativa poderia ser uma alternativa. Com certeza, com certeza. Não, o chá, por exemplo, eu tô com uma febre, vamos fazer um chá antes de tentar tomar um antitérmico, né? Então, assim, é algo que foi uma cultura imposta. Até porque a medicina em si, quando não se existia a farmácia, era todas essas terapias naturais. Então, a grade curricular do médico, agora eu não vou me recordar em que ano foi isso, né? Mas era totalmente diferente do que é hoje. Antigamente era fitoterapia, que são o uso das plantas, né? Toda a parte natural. Hoje mudou tudo. Por quê? Porque foi imposto para nós que os medicamentos resolvem. E tanto que tem propaganda comercial com uma pessoa feliz tomando remédio. Quem toma remédio feliz? Eu nunca tomei remédio feliz. Então, é algo que, assim, foi colocado para que a gente pudesse acreditar que aquilo é uma verdade. E não é. A gente sabe que não é. E a própria força dos laboratórios. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai numa consulta, a gente vê o quanto de representantes que nós temos pelo Brasil e pelo mundo afora, né, que vai lá, visita o médico, olha, devo deixar aqui essa amostra grátis aqui para os seus pacientes. Exatamente. Então, olha que... E assim, não está entendendo a necessidade de cada paciente. Para o seu paciente aí. E o médico fala, não, agora você não vai tomar mais esse remédio, você vai tomar esse aqui, porque esse é melhor. Ué, mas até ontem esse era bom, agora não é mais? Não faz sentido, né? Eu falo até para minha avó. A minha avó um dia me falou assim, viu, Daisy, a médica trocou meu remédio de pressão. Nossa, mas é 3 vezes mais caro. Será que eu troco? Eu falei, vó, mantenha o que a senhora estava tomando. Já que é para tomar, o doutor Lai Ribeiro fala, já que é para tomar remédio, toma os que já estão faz tempo no mercado. Porque os novos, você está sendo cobaia. Que já tem comprovação, né, Exatamente, muito mais tempo. Né? As vacinas, a mesma coisa, né? Então, assim, é algo que a gente tem que entender que, assim, quem é dono da nossa saúde? Somos nós. A gente sabe o que a gente está passando, né? Quando você chega no médico ou qualquer outro profissional da medicina convencional e entrega um exame laboratorial, ele vai olhar e vai falar que tá tudo bem. Mas você tá cheio de sintomas, você tá cheio de problemas. Nossa, mas eu não durmo direito, eu tô ansioso, eu tô assim, e eu tô bem? Não faz sentido. Então, eu sempre falo, o nosso corpo fala. Então, se você tem sintoma, o seu corpo tá querendo dizer que tem algo errado lá dentro. Então, tem que pesquisar, tem que identificar o que é pra gente ir na causa do problema e realmente resolver o que tá acontecendo. Né? Seja um problema emocional, seja um problema nutricional, um problema de sedentarismo, seja o que for, né? Tudo isso o nosso corpo ele vai nos mostrar, vai nos falar, né? E isso a gente tem que entender que se o médico falou, bom, a opinião dele é essa, agora pode pegar outra opinião, né? Muita gente tem essa também, o médico falou, vamos ver a opinião de outro médico.
Tá, vamos ver. Então, assim, são coisas que a pessoa sabe o que ela tá passando, né? Ela sabe a dor dela. Então, ela precisa também saber qual é o melhor tratamento para ela, né? A maioria já cansou dos medicamentos, né? E não é que cansou, é porque a gente vê. Eu falo, gente, lê a bula do medicamento. Se você lê, você não toma, né? E esses dias eu fui num paciente em Campinas, inclusive, e olha que interessante essa história. Ele começou a tratar, fazia a reposição de vitaminas comigo, né? E aí, na consulta, ele falou, viu, eu tô tomando uma vacina que eu tomo a cada 3 meses. E ela é gratuita, mas ela custa uns 80 mil reais pelo SUS. Só que assim, eles me dão por conta de uma psoríase. Psoríase é como se fosse uma ferida na pele, né? Pele. E eu falei, você tá tomando uma vacina de 80 mil reais pra uma psoríase? E ele falou, eu queria saber o que você acha. Porque daí quando a gente abre esse leque da integrativa pro paciente, eles ficam assim, nossa, então agora é você que vai ter que me ajudar, né? E aí eu falei, o que eu acho? Peraí. Pega lá o medicamento. Aí ele trouxe, eu peguei e fui abrir a bula. A bula tava fechadinha, ninguém tinha aberto ainda. Fui abrir, juro por Deus, um jornal, enorme a bula. Ele olhou, ele falou, meu Deus, o que é isso? Falei, você já perguntou pro médico que te receitou isso, quais os efeitos podem ocasionar? Não. Falei, então, você quer que eu leia ou você lê? Aí eu falei assim, já perguntou pro médico se pode desencadear um câncer? Não. Aqui tá falando que pode. Então, você está sujeito. Ele, o que eu faço? Eu falei, aí a decisão é sua. Né? Claro que eu não vou interferir em momento algum em diagnóstico, em decisão do paciente. É o paciente que tem que decidir se ele vai continuar tomando ou não. Né? Só que está tudo na bula. Está documentado. A bula é um documento. Perfeito. Né? Então, se ocasionar algo, ninguém vai processar o laboratório que fez aquele medicamento. Porque já está documentado. Né? Infelizmente. Essa é a nossa realidade. O doutora Deise, a questão também, especialmente, acho que o brasileiro se alimenta muito mal, né? Você também, é lógico que talvez essa área seja mais nutricional, mas assim, você faz também algum tipo de orientação? Porque a gente se alimenta mal, come muito lanche, muita fritura, né? E também é uma cultura ruim, né, que nós desenvolvemos, né? De não ter uma comida, uma alimentação mais saudável, né? Sim. Mais natural. Eu sempre oriento, né? Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, o arroz e o feijão, que é a alimentação e a atividade física, nunca vai sair de moda, né? Quando a gente pensa em emagrecimento, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, ela tem que entender que, assim, o básico, ele vai ter que ser feito. Não adianta. Tem procedimento X, Y, Z para potencializar? Tem, inclusive, eu tenho tratamento para acelerar o metabolismo, para ganho de massa magra. Mas se a pessoa não fazer uma atividade física, como é que ela vai ganhar massa magra? Não faz sentido, né? Se ela quer emagrecer e ficar sentada no sofá dela, não vai emagrecer. Pode ser o tratamento que for. Não vai. Então, o básico nunca vai sair de moda. Por quê? Porque nós fomos feitos para trabalhar, certo? Então, antes de tanta tecnologia, o homem carpia, a mulher tinha todo o trabalho doméstico para fazer. O tempo todo estava se movimentando. Hoje está tudo muito tecnológico. É verdade. O sol, ninguém vê mais sol hoje em dia, né? E antigamente não. Antigamente você trabalhava na roça. E é uma vitamina importante, né? Muito importante, né? Que é a vitamina D. Então, assim, é algo que tudo mudou. E aí a gente foi meio que mudando junto, né? Foi se adaptando, como você comentou. Tem muitas farmácias abrindo, mas também tem muitos mercados. Por quê? Indústria alimentícia adoece através de uma alimentação errada. Porque a gente quer tudo muito rápido, né? Tudo que é rápido é mais fácil. Exatamente, fast food. Porque é rápido, eu tô na correria, então eu preciso de coisas rápidas. O meu tempo é curto, né? Exatamente. Só que isso acaba prejudicando também, né? É que nem o Dr. Lai Ribeiro mesmo fala, né? Se você não tirar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. É verdade. Então, não tem como. Essa é uma lei fisiológica da vida, né? Então, a parte nutricional sempre eu oriento, né? Dependendo ali a pessoa,
sempre falo, olha, uma dieta anti-inflamatória com alimentos ali, como a cúrcuma. Eu amo a cúrcuma, que é o tal da açafrão da terra, né? Tá. Porque ele tem uma ação muito boa anti-inflamatória, né? Tanto que eu oriento aos shotzinhos, dependendo da situação ali, para a pessoa tomar para ajudar nesse processo de desinflamação. Mas assim, todo mundo sabe o que realmente deve e não deve comer, É né? verdade, é verdade. Assim, o nutricionista, ele tá ali para montar Nós um temos que ser cardápio. mais disciplinados. Exatamente. Mas a gente sabe. É. E a gente come sabendo que não pode Que comer, não mas pode, tá comendo. tá comendo, é verdade. Então, assim, a maioria das pessoas sabe. Mas o legal do nutricionista é o quê? Porque ele vai montar um cardápio e vai te orientar. Olha, nesse mês você vai comer tanto disso, tanto daquilo. Você vai comer, mas regrado, né? Tudo que é em excesso é ruim. Então, ele vai te orientar ali. Então, assim, dependendo da situação, eu sim oriento a pessoa nessa parte nutricional de ir realmente para um especialista, né? Que daí já não é minha área, essa parte nutricional. Legal. Mas é legal porque eu consigo trabalhar com esse nutricionista a parte de alimentação e a parte também de reposição de vitaminas, né? Porque quando você vai num nutricionista, normalmente eles recomendam também suplementos via oral. Então a gente consegue adaptar também as terapias injetáveis com a suplementação, né, do nutracêutico, que a gente chama, né, que é as vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, acaba sendo aquela ajuda, né, multidisciplinar com o paciente. Tudo em prol à saúde realmente do paciente, né? Legal. Doutora Deise, conta um pouquinho para nós agora da experiência sua em ministrar cursos, dar palestras. Como que tá essa área aí também? Olha, é uma área que eu me desafiei, porque assim, começou na pandemia, né? Todo mundo no online. Ah, é verdade. Né? E aí eu falei, bom... Teve que se reinventar. Tive. E assim, eu falo que é a lei da demanda, né? Da procura, da demanda. Uma profissional inclusive biomédica, ela me perguntou se eu ministrava curso de biorressonância. E eu nunca tinha pensado na hipótese, né? Aí ela me perguntou, falou, viu, você não dá curso de biorressonância? Aí eu, dou. Simplesmente assim, dou. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, então se uma se interessou, muitas outras se interessam. Pode. Né? Tem vou um começar a mercado divulgar. para isso. Tem um mercado para isso, exatamente. Aí eu falei, bom, vou começar a montar um cronograma de um curso online. A gente estava na pandemia, né? Então tinha que ser tudo muito online. E vou ministrar esse curso. Aí, onde eu montei, eu fiz essa captação dessas pessoas através das redes sociais, né? A minha primeira turma foram 10 profissionais da saúde e eu fiz num Zoom. Fiz a ministração no Zoom. Aí eu ensinei aquelas meninas, coloquei aquelas aulas na plataforma e continuei alimentando com mais novas aulas ali para elas continuarem estudando e se atualizando. Então, toda atualização que eu tenho uma novidade ou uma parceria com alguém, eu gravo a aula e coloco nesse curso. Legal. Então, por isso que eu consigo atingir profissionais do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de vários estados do país, justamente porque está online. Então, a pessoa pode ter acesso à hora que ela quer. Os meios tecnológicos têm essa facilidade, né? E eu amo, sempre gostei. Eu gosto do presencial, mas o tecnológico facilita. E além desse nicho, né, de cursos, você também faz palestras? Sim, eu já ministrei palestra tanto para profissionais de saúde, que eu fui convidada, né, através de uma parceira. Recentemente, você foi para Santa Catarina, é isso? Eu fui para Brasília. Brasília, é verdade, isso mesmo. Eu fui também para Brasília ministrar a palestra, aí foi para realmente cliente final, que eu falo, não foi para profissional de saúde, para falar exatamente o que a gente está conversando aqui, sobre a medicina integrativa e a importância de entender a saúde na causa do problema, né? Então, eu fui recentemente para lá e 90% das mulheres fecharam consulta comigo naquele dia. Que legal, olha porque só. elas entenderam que realmente... A importância, A importância, né? E todas estavam com um tipo de sintoma, então quando eu vou falando, a pessoa vai se identificando com algum sintoma, né? Mas você sabe que isso que você está falando tem tudo a ver, porque quando eu acabei conhecendo também através da Diana, eu achei super importante. Porque se não existe uma coisa melhor do que você investir
no maior patrimônio que Deus deixou para nós, que é a nossa vida, né? A nossa saúde. Né? Exatamente. Então, quando você realmente conhece, você quer investir. Você quer ter uma saúde, uma vida de qualidade. E se não tem, você não faz nada na vida. Você não trabalha direito, você não vive bem com a sua família, você não faz adianta nada. você ter o dinheiro aplicado lá, Não você não vai usufruir. Exatamente, né? exatamente. Tanto que Isso até a paciente ontem falou para mim, não tem preço. Por quê? A saúde realmente não tem preço. Porque tem gente que está numa situação tão grave que acaba vendo que tem o dinheiro do mundo e não consegue resolver a situação da saúde. Né? Então, realmente, ela é um patrimônio muito importante mesmo. Doutora Deise Vieira, que prazer poder te receber aqui no podcast Fala Galvão. Olha, nós estamos chegando aqui ao final aqui do nosso bate-papo, né? Então, eu vou passar já para as considerações finais. Gostaria que você deixasse aqui o seu contato, seu e-mail, enfim. Deixa aí os seus contatos, que eu acho que é importante, né? Porque foi uma entrevista bastante aí esclarecedora, né? E tenho certeza que muitos dos nossos seguidores, né, vão fazer contato contigo. Com certeza. O meu Instagram, @doutora Deise Vieira. Deise é DAISY, tá? Meu nome é bem peculiar, né? E tem o contato do WhatsApp 11 97111 5040, onde você consegue agendar uma consulta. Porque você pode estar se perguntando, nossa, eu quero tratamento de insônia, como eu faço? Tem que passar por uma consulta, tá? E nessa consulta eu vou realmente saber qual o melhor tratamento no seu caso, tá? Então, através das redes sociais, você consegue também me contatar. E é isso, cuidar da saúde é muito importante para a gente viver bem com todas as outras questões que a gente tem da vida, né? Legal, muito obrigado aí pela sua participação. Agradeço. Estamos encerrando aqui mais um Fala Galvão podcast. Gratidão a cada um de vocês e nos acompanhe no nosso canal pelo YouTube, José Galvão Ponte Tu. Gratidão, Deus abençoe a todos.